Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 25. Segundo andar, rondó para uma lâmina frágil. Upgrade, por favor. Empurrei a espada e a bainha para a frente. E então, Neza, o ferreiro, olhou para mim duvidosamente. Ele estava desconfiando, porque não conseguia olhar para o meu rosto, mas a única coisa que ele via, era o grande elmo que cobria completamente minha face. A única coisa à vista, meus olhos. Haviam fendas estreitas onde ficavam os olhos no elmo. Esses capacetes eram excelentes em termos de defesa, mas limitava bastante a visão do jogador. Era uma coisa para um tanque no meio de uma batalha em grupo usá-lo, mas dificilmente qualquer jogador não se incomodaria em usar uma coisa dessas na cidade. Como eu sou um discípulo jurado de armaduras leves e versáteis, a única razão para eu usar esse elmo enorme, era para se disfarçar. E como eu estava presente na destruição da Florete do Vento de Azuna 3 dias atrás, eu não podia usar minha bandana favorita ou Neza acabaria me reconhecendo. Talvez esse disfarce não fosse muito bom, mas Azuna insistiu que, se eu não quisesse me destacar por causa de somente um elmo engraçado na cabeça, eu deveria me comprometer em usar uma roupa completa e simplesmente me interpretar como uma dessas pessoas de armadura. Portanto, o grande elmo era apenas uma parte do traje. Eu estava coberto por uma grossa placa de ferro e segurava um escudo do estilo torre do tamanho de uma porta. Todos os itens usados foram os mais baratos desse tipo disponíveis nas lojas de NPCs, e o peso do equipamento era leve o suficiente para não me enviar para a zona vermelha, mas a sensação apertada e fechada me ameaçou a ficar claustrofóbico dentro de meio-dia. Sentindo um novo senso de apreciação pelos tanques que participavam das raids contra bosses, eu entreguei minha espada, a Anneal Blade, meu único equipamento verdadeiramente raro no momento. Vou dar uma olhada em suas propriedades, disse ele calmamente, batendo no cabo. Quando ele viu o conteúdo da janela, suas sobrancelhas baixas se atiraram para cima. Anneal Maíces, faltam mais 2 tentativas ainda. E seus parâmetros são A3, D3. Uma espada desafiadora, mas muito boa. Eu assisti seus lábios se formarem em um pequeno sorriso gentil e confirmei que minhas suspeitas iniciais sobre ele estavam corretas. Este ferreiro não era uma pessoa totalmente má. Mas em apenas um segundo depois, o sorriso de admiração de Neza desapareceu, substituído por uma careta de dor. Com os dentes cerrados, ele murmurou. Com qual parâmetro você deseja dar upgrade? Domingo, 11 de dezembro, pouco antes das 8 da noite. Um vento frio soprava pela praça de Taran. Não havia nenhum outro jogador ou NPC à vista. Havia apenas Neza, o ferreiro, pouco antes de fechar sua loja de rua, e eu, seu cliente misterioso. Em algum lugar nas casas vazias que ladeavam a praça, Azuna estava assistindo nosso encontro, mas eu não podia sentir o olhar dela por toda essa grossa armadura de metal. A derrota do boss do primeiro andar e a ativação do portal de teleporte da cidade principal do segundo andar foram feitas no último domingo, com apenas uma semana se passando desde aquele dia agitado. Eu tinha encontrado Azuna na praça de Urbus, há 3 dias atrás, e 2 dias antes eu havia descoberto a verdade por trás da fraude de upgrade de Neza. Tecnicamente, eu não havia identificado o truque de primeira, só tinha alguma certeza de que eu descobri algo, mas havia uma razão pela qual eu esperei 2 dias completos para tentar averiguar a verdade do problema. Eu precisava dominar a técnica que Neza estava usando para trocar as armas. Claro, tudo isso iria depender se Neza aceitaria minha solicitação de trabalho ou não. Porém no fim, comecei a dizer a mim mesmo que o aborrecimento de usar toda essa armadura full plate conseguiu convencê-lo. Logo depois, murmurei uma resposta para o ferreiro. Afiação, por favor. Eu vou pagar pelos materiais. O suficiente para 90% de chance. Nasa ouviu minha voz 3 dias atrás, porém o efeito distorcido do grande elmo ajudou a disfarçá-la o suficiente para impedir que ele percebesse que eu era aquele colega da jogadora da Florete do Vento. Muito bem.
O suficiente para aumentar as chances para 90, isso é, 2.700 col, incluindo o custo da mão de obra, explicou ele, com sua voz tensa. Eu concordei em um tom mais pleno possível que pude reunir no momento. Sob o peitoral grosso, meu coração já estava acelerado, e minhas luvas já estavam cheias de um suor frio. Se minhas suspeitas estivessem completamente erradas e Neza não fosse de fato um fraudador, e além disso, a destruição de armas tiver sido realmente adicionada como uma possível possibilidade de falha, então minha amada Unreal Blade Mais 6 poderia estar em risco de desaparecer para sempre em alguns minutos. Não. Não é assim. Afinal, recuperamos a florete do vento de Azuna através do uso do comando materializar todos os itens. E mesmo que a minha teoria sobre o truque estivesse errada, eu ainda conseguiria recuperá-la dentro de 1 hora apenas usando este comando. Então tudo o que eu tinha que fazer era ficar calmo, observar tudo o que acontecia, e apertar um ícone no momento certo. Nada mais nada menos. Fiz o movimento com minha mão esquerda para abrir o menu, fui na aba de troca e paguei o preço do trabalho a Neza. Normalmente eu poderia ter fechado depois isso, mas desta vez eu deixei a janela aberta na parte superior. Felizmente, Neza não parecia achar isso suspeito. 2.700 col pagos integralmente, ele murmurou e virou-se para a forja. Muito naturalmente, ele deixou a ponta da espada na sua mão esquerda balançar alguns centímetros acima dos muitos produtos amontoados em cima do tapete. Tudo começou aqui. Minha concentração foi sugada em direção à forja portanto que nem da última vez, então eu mantive meu olhar diretamente fixo em sua mão esquerda. Meu campo de visão era muito limitado pelas pequenas aberturas dos olhos do elmo, mas foi isso o que me ajudou a ignorar qualquer desorientação que ele tentasse fazer através da exibição chamativa da forja. Neza deve ter jogado os materiais de upgrade diretamente de seu estoque na forja, porque por um segundo, tudo brilhou em verde ao redor do meu campo de visão. Se eu tivesse visto a forja, meus olhos teriam ficado deslumbrados pela luz e eu perderia o foco. Mas no momento seguinte, o dedo indicador esquerdo de Neza se esticou e tocou levemente entre as duas espadas no tapete. Por apenas um breve instante, a Unreal Blade piscou. Foi isso. A troca foi concluída. Brilhante, um truque perfeito. Ele poderia fazer isso na frente de uma multidão de 100 pessoas na luz do dia, e mesmo assim, nenhum sequer notaria. Igualzinho a Neza, quando ele viu as propriedades detalhadas da minha espada, soltei um suspiro de admiração. Porém não disse nada, deixei o ferreiro finalizar seu processo de upgrade. Uma vez que a luz verde encheu a forja como um líquido, Neza levantou a espada na sua mão esquerda e a puxou da bainha com a mão direita. A lâmina tinha a cor de aço escuro exclusiva da Unreal Blade. Mas, aos meus olhos, seu brilho era um pouco mais sombrio do que o normal. A espada que Neza estava segurando agora, não era a minha espada mais 6, porém uma lâmina gasta mais 0, que ele havia comprado de Rufiol 3 dias atrás. Isso era apenas um palpite, mas eu tinha certeza disso. O ferreiro colocou a arma na forja portátil, sufocando a lâmina em seu brilho verde. Ele mudou para a bigorna e começou a tingi-la com um martelo de ferreiro. Clang, clang, era o mesmo som nítido que ouvi quando ele aprimorou a rapieira de Azuna. Quando a florete do vento quebrou e Neza se ofereceu para devolver o custo de seu trabalho, eu disse: está tudo bem, você fez o seu melhor. Há alguns artesãos que dizem que não importa como você faça isso, desde que você acerte a arma um número necessário de vezes, então eles só esperam. No entanto, a razão pela qual essas batidas pareceram tão sinceras, não foi porque ele estava rezando para que o procedimento fosse um sucesso. Mas Neza estava de luto pela perda da arma que ele estava prestes a quebrar por causa de sua fraude. Depois que um equipamento é gasto, não sobraria mais tentativas de upgrade, então o equipamento quebraria sem dúvida nenhuma quando o processo fosse iniciado novamente. 2 noites atrás, Argo confirmou isso para nós. Esse fenômeno estava prestes a acontecer diante dos meus olhos. 8, 9, 10. O último golpe do martelo soou longo e alto. A espada explodiu em cacos de vidro no topo da bigorna.
As costas de Neza tremiam e ele se encolheu. Sua mão direita com um martelo caiu para baixo e a bainha amarrada à espada na mão esquerda desapareceu. Curvado, Neza respirou fundo, torceu o rosto e estava prestes a gritar um pedido de desculpas, até eu o interromper. Não precisa se desculpar. Ele congelou. Abri meu figure e equipment e comecei por baixo, tirando a armadura. As grandes Gravsky Boots, parte inferior de placa de metal, luvas parecidas com manoplas, parte superior de placa de metal, escudo e ater, tudo, os itens que compunham meu disfarce desapareceram um por um. Quando o grande elmo saiu, minha franja caiu sobre a testa, e as empurrei para trás e respirei fundo. Finalmente, equipei o casaco da meia-noite com a margem do casaco negro balançando. Os olhos estreitos de Neza se arregalaram. Você é aquele cara, o cara do... Me desculpe por se disfarçar. Mas imaginei que você recusaria minha solicitação se me reconhecesse. Eu quis dizer isso no meu tom mais amigável e compreensivo de voz, mas no momento em que ele ouviu, o choque de Neza se transformou em medo. Naquele momento, ele sabia que eu havia descoberto a existência de sua farsa e até mesmo como funcionava. Sem tirar os olhos do ferreiro congelado, apertei um ícone no meu menu principal, o botão de ativação do mod de skill de arma. Com um movimento suave, outra espada apareceu na minha mão direita, pesada e envolvida em uma bainha de couro preto. Essa era minha parceira de batalha desde o início do jogo da morte. Minha Unreal Blade Maces. Neza fez uma careta estranha. Quase me doeu ver essa expressão. Ninguém suspeitaria que outro jogador tivesse um mod troca rápida tão cedo, especialmente um ferreiro, e escondendo o menu para usá-lo entre os produtos alinhados no seu tapete. Brilhante. Quem pensou nisso é um gênio. Os ombros de Neza afundaram lentamente, até que finalmente caiu e abaixou a cabeça. Um mod de skill, abreviação de modificação de skill, era um power-up disponível ao jogador em determinados intervalos de proficiência em uma skill específica. Por exemplo, quando a skill procurar alcança um nível por volta de 50, a primeira modificação se tornava disponível para o jogador. Você pode escolher entre várias opções, como um bônus de busca para vários destinos, um bônus para aumentar o alcance de busca ou a capacidade de aumento opcional do Pursuit. Havia uma tonelada de mods úteis, e escolher entre eles era tão difícil quanto agradável de se ter. Os mods também podem ser aplicados às inúmeras skills com armas no jogo. Troca rápida caía nessa categoria. Era um mod comum disponível na primeira escolha para a maioria das armas de uma mão, mas poucos jogadores o escolhiam primeiro. Não havia necessidade para alguém usá-lo até pelo menos o quinto andar de Aincrad. Seguindo essa teoria, quando minha skill de espada de uma mão alcançou 50 no meio do primeiro andar, eu escolhi um mod reduzir o CD das Sword Skills. Quando chegasse a 100, eu faria a escolha de aumentar a chance de hit crítico, e somente em 150, é que eu escolheria o troca rápida. O troca rápida era um mod ativo, não passivo. Ao pressionar o ícone de atalho na primeira página do menu, minha arma equipada trocaria instantaneamente. Diferente do troca rápida, o método normal de troca de armas era um processo de 5 etapas. 1. Abrir a janela de menu. 2. Tocar no slot da mão direita, ou esquerda, do Figure Equipment. 3. Selecionar trocar de arma na lista de opções. 4. Selecionar a arma desejada de itens disponíveis no inventário. E 5. Pressionando o botão OK. Quando confrontando um mob que tem a skill de apanhar, isso seria um processo longo o suficiente para que alguém ficasse pelo menos indefeso ao tentar equipar uma arma reserva. Porém, com o troca rápida, várias dessas etapas foram removidas. 1. Abrir a janela de menu. E 2. Pressionando o ícone de atalho. Com bastante prática, isso poderia ser feito em meio segundo. No mesmo instante em que você acabasse perdendo sua arma, você poderia ter outra na mão e pronta para a batalha. Além disso, o troca rápida tinha uma grande variedade de opções para especificar qual mão iria receber exatamente a arma quando o ícone fosse pressionado.
Você pode configurá-lo para puxar uma arma específica, equipar nenhuma e ficar de mãos vazias, ou até mesmo puxar automaticamente o mesmo tipo de arma que você estava equipando no momento. Claro, essa última é só se você tivesse outra igual. Essa última opção era o segredo do truque de troca de armas de Neza. Ele segurou a arma do cliente temporariamente, criando a condição de equipado no menu dele. O direito de posse da arma ainda estava com o cliente, porém isso entraria no caso de entrega, que possibilita a entrega de armas de um jogador para outro no meio de uma batalha. Além disso, o jogador que recebeu a arma poderia utilizar Sword Skills, e também o troca rápida. Em seguida, Neza estendeu o dedo indicador da mão segurando a arma, para tocar no ícone de atalho em sua janela, que era astuciosamente escondido debaixo de suas mercadorias bem embaladas. Naquele momento, a espada do cliente na sua mão entrou no inventário, e uma espada do mesmo tipo foi puxada automaticamente para fora no lugar. No entanto, esta arma puxada era na verdade uma arma gasta, que se quebraria em cacos de vidro assim que tentasse um próximo upgrade. Os únicos sinais externos desse truque bem elaborado eram um piscar momentâneo da arma e um leve som de zunido. Dado que isso acontece exatamente no mesmo momento em que ele joga os materiais de upgrade na forja, com um flash brilhante e estrondoso. Então você teria que estar atento a essa ação tão precisa, para perceber que ele estava fazendo isso. E se o cliente percebesse que estava trocando de arma e tentasse parar para poder confrontá-lo, Neza poderia simplesmente empregar o mesmo truque com a mesma rapidez e recuperar a arma original do cliente. Porém, uma vez que ele tenha quebrado a arma gasta em sua bigorna na frente do cliente, não haveria prova de qualquer coisa. Em outras palavras, para provar que a fraude de aprimoramento de Neza estava acontecendo, eu teria que utilizar o comando materializar todos os itens para jogar todos os meus pertences no chão da praça, ou usar um troca rápida puxando a espada diretamente para fora do inventário de Neza, quer ele gostando ou não. Demorou cerca de 2 dias a partir do momento em que notei o truque, para que eu conseguisse fazer o mesmo que Neza. Eu tinha passado o dia todo anterior até hoje no labirinto do segundo andar, lutando contra hordas intermináveis de touros sêminos para upar minha skill de espada de uma mão Pro 100, e assim escolher o modo de troca rápida mais cedo do que o planejado. Como benefício colateral dessa atividade, obtive alguns itens raros e mapeei muito mais longe o labirinto de 20 níveis. Como sempre, ofereci os dados de mapa para Argo, sem qualquer custo, e essa generosidade aparentemente irritava os esquadrões de Lind de Kibao. Eles ficaram chateados, porque alguém sempre era 1 ou 2 níveis à frente deles naquela torre, porém eles ainda não haviam percebido que era o tal de Kirito, o Binter malvado. Era apenas uma questão de tempo antes que eles soubessem da verdade. Bem, pelo menos o nosso relacionamento não poderia ficar pior. De qualquer forma, os 2 dias problemáticos valeram a pena, pois eu finalmente descobri e comprovei o truque de fraude de upgrade de Neza. Olhei para o ferreiro abaixado e suspirei de satisfação. Meu objetivo estava completo. Não era uma quest, então não havia recompensa ou experiência de bônus. Pelo contrário, me custou os 2.700 col por mão de obra em materiais, mas tudo o que realmente importava era garantir de que Neza não tentasse mais esse esquema arriscado. O truque em si era brilhante, porém se ele continuasse pegando somente armas valiosas de outros jogadores, alguém iria notar. E dependendo de quem fosse essa pessoa, Neza poderia acabar se encontrando no lado errado da coisa, e no meio de uma multidão de mobs prontos para um abate certo. O pior resultado possível era se todos os jogadores decidissem que ele deveria ser executado, tornando essa assim uma forma de se lidar com tais crimes dentro do jogo. Eu não estava pensando que Neza deveria ser perdoado por sua parte nisso. Rufiol e Shivata haviam perdido suas amadas espadas, e até embora tenha sido devolvido no final, Asuna chorou pela perda de sua querida Florete do Vento. Então eles mereciam ver algum tipo de justiça. Mas essa punição não deve ser o assassinato de outro jogador.
Se isso fosse permitido pelo menos uma vez, isso aqui acabaria levando a uma pura anarquia. Disputas sobre áreas de Farn e Lutz seriam tratados com violência e não com palavras. Eu peguei o título sangrento de Bieter para impedir que os jogadores normais culpassem e eliminassem os beta-testers. Esse sacrifício não poderia ser desperdiçado assim. Minha solução para isso foi exigir que Neza trabalhasse como um ferreiro honesto e adequado a partir de agora, ou desistisse do seu martelo de ferreiro para se tornar guerreiro. Asuna e eu conversamos sobre isso e decidimos optar por esta escolha. Uma vez que a fonte de sua riqueza ilícita se esgotasse, a Legend Braves afundaria de volta a um nível apropriado às suas verdadeiras competências de habilidades. Eu fiquei lá, perdido em pensamentos, espada pendurada na minha mão direita, quando o ferreiro falou em uma voz baixinha. Suponho que isso não seja algo que um simples pedido de desculpas resolveria. O corpo e a voz de Neza estavam amassados de forma tão compacta que parecia que ele estava tentando desaparecer por completo. Seria bom se eu pudesse devolver as espadas que roubei de todas essas pessoas, mas eu não posso. Quase todas elas foram transformadas em dinheiro. A única coisa que posso fazer agora é isso. Sua voz chegou a um grito agudo no final. Ele ficou instável e de pé. O martelo de ferreiro caiu de sua mão e ele saiu correndo, sem olhar para trás. Mas ele não chegou a mais do que alguns metros. Um novo jogador desceu no caminho de saída, cabelos compridos brilhando nos postes sob um capuz de lã. Asuna, a usuária de rapieira. Ela pulou pela janela do segundo andar de uma casa vazia e bloqueou seu caminho, dando uma palestra severa. Você não resolverá nada morrendo. Desta vez, Neza reconheceu o rosto dentro do capuz imediatamente. Ela era a usuária de rapieira, cujo florete do vento, onde ele, temporariamente, havia roubado 3 dias atrás. Seu rosto já tímido se enrugou ainda mais. Aqui, até meu eu insensível se simpatizou com a sua culpa, desespero e abandono. Neza virou o rosto para baixo e para longe de Asuna, como se estivesse tentando escapar do olhar dela. Sua voz estava tensa. Eu decidi desde o início que se alguém descobrisse sobre meu truque e fraude, eu me mataria como reparação. O suicídio é um crime mais pesado que uma fraude em Aincrad. Roubar armas pode até ser uma traição ao seu cliente, mas o suicídio é uma traição de todos os jogadores que trabalham fortemente para finalizar este jogo da morte. Sua eloquência era tão nítida e penetrante quanto seu linear. Neza tremeu e ficou tenso, e seu rosto disparou para cima como se estivesse em uma mola. Vai acontecer de qualquer maneira. Eu sou um idiota tão lento e desajeitado, que vou acabar morrendo eventualmente. Quer eu seja morto por Mobius ou me mate, a única diferença é se isso acontece mais cedo ou mais tarde. Não pude conter uma pequena risada com essas últimas palavras. Asuna olhou furiosa para mim, e o rosto choroso de Neza parecia magoado em meio ao desespero. Então levantei as 2 mãos e tentei me desculpar. Desculpe, eu não estava rindo de você. É que era exatamente a mesma coisa que esta senhora aqui disse há apenas uma semana. Neza, de olhos arregalados e confuso, olhou para Asuna novamente. Ele respirou várias vezes, então finalmente teve a vontade de perguntar. Você é, Asuna, da linha de frente? Que? Agora foi a vez de Asuna piscar de surpresa. Como você sabe? Bem, a usuária de rapieira com uma capa com capuz é bem conhecida por aqui. Você é a única jogadora do fronte. Ah, eu entendo. Ela parecia muito conflituosa e recuou sob o capuz. Eu dei alguns passos me aproximando e disse. Parece que seu disfarce está começando a criar uma identidade para você. Talvez agora seja a hora de você tentar outra coisa antes de ficar presa a um apelido como Chapeuzinho Cinzento. Cuide da sua própria vida. Eu gosto deste capuz. Além disso, é agradável e quente. Ah, entendi. Eu sabiamente escolhi não perguntar o que ela iria fazer quando o clima local do jogo se esquentar. Em vez disso, olhei para Neza, que estava atordoado. Eu não consegui superar a vontade de fazer uma pergunta também. Então, você sabe quem eu sou? Não era porque eu estava interessado em descobrir o quão famoso eu era no jogo.
Foi puramente para minha pesquisa, para ver até que ponto as histórias sobre o primeiro Bitter se espalhou desde aquele combate com aquela rede da linha de frente. Bem, eu receio que não, minha reação teve partes iguais de alívio e choque. Esse conflito interno deve ter aparecido no meu rosto, pois Asuna me deu um tapinha no ombro. Tá vendo o que eu sempre te disse? Pare de se preocupar tanto com isso. Mas, eu realmente gosto dessa bandana. Te contar, viu? Vou te dar um apelido, que tal samurai ucraniano? O quê? Por que ucraniano? Essa bandana tem listras azuis e amarelas, assim como a bandeira ucraniana. Eu acho que dá também para ser um samurai sueco, se quiser. Desculpe, eu posso nenhum? Neza ouviu nossas idas e vindas em um silêncio tímido, depois se esforçou para intervir. Me perdoe, o que você disse é verdade. Asuna realmente disse que morreria eventualmente. Era obviamente uma coisa difícil para ela responder. Então eu tentei suavizar as coisas, respondendo por ela com um tom leve e mais arejado que pude. Sim. Isso foi realmente intenso, ela apenas desmaiou bem na minha frente durante uma expedição de acampamento e farm de 4 dias no labirinto. Eu não podia simplesmente deixá-la lá, e eu não tinha um nível de força suficiente ainda para carregar um jogador, então eu tive que pegar um saco de dormir Chunk! Asuna bateu o calcanhar com força nos dedos dos pés para me calar. Ela se recompôs e disse baixinho. Para ser sincero, esse sentimento não desapareceu. Estamos apenas no 2º andar, e há 100 no total. Há um conflito constante dentro de mim, entre o meu desejo de chegar muito longe e a resignação de que provavelmente cairei ao longo do caminho, mas, seus olhos castanhos brilhavam com a sombra do capuz. E embora o brilho de seus olhos não fosse diferente do brilho que eu vi naquele primeiro dia no labirinto, ainda me parecia que a natureza dela havia mudado. Mas eu decidi que não vou continuar lutando para um dia morrer. E talvez eu não seja tão otimista o suficiente para dizer que luto para continuar vivendo, ou para finalizar o jogo, mas eu encontrei um objetivo simples para lutar. Então é por isso que estou lutando. Sério? Qual é o seu objetivo? Comer uma fatia inteira daquele bolo doce tremido? Eu perguntei seriamente. Asuna suspirou por algum motivo e disse, claro que não. E depois se virou para Neza novamente. Tenho certeza que você pode encontrar seu próprio motivo. Já que é algo que já está dentro de você. Algo pelo qual você deve lutar. Quero dizer, você saiu da cidade dos começos por conta própria, não é? Neza olhou para baixo, mas seus olhos não estavam fechados. Ele estava olhando para as botas de couro em seus pés. Eu percebi que eles não eram sapatos funcionais para usar na cidade, mas sim uma armadura de couro real. É verdade. Havia algo, ele murmurou. Em meio à resignação, parecia haver um pequeno núcleo de algum tipo, uma ambição ardente. Mas ele balançou a cabeça várias vezes, como se tentasse extinguir essa chama. Mas já se foi. Foi embora antes mesmo de eu entrar aqui. Isso aconteceu no dia em que comprei este Nerve Gear. Quando tentei o primeiro teste de conexão, eu recebi um FNC. Full Dive Non-Conformity. A máquina Full Dive era um aparelho extremamente delicado que enviava sinais de um lado para o outro do cérebro com micro-ondas ultra fracas. Tinha que ser calibrado para trabalhar com cada usuário individualmente. Mas é claro, eles estavam produzindo milhares e milhares de unidades para uso no mercado em massa, e eles não podiam passar muito tempo em uma manutenção apropriada. A máquina possuía um sistema de calibração automática que funcionava através de um longo e tedioso teste de conexão no primeiro uso. Uma vez feito isso e reconhecendo as configurações pessoais do jogador, se poderia mergulhar apenas ligando a unidade. Mas, em raras ocasiões, uma pessoa recebe um non-conforming de resposta durante o teste inicial. Talvez um dos 5 sentidos não estivesse funcionando corretamente ou houve um pequeno atraso na comunicação com o cérebro. Na maioria dos casos, era apenas um pequeno obstáculo, mas havia algumas pessoas que simplesmente não conseguiam logar de forma absoluta.
Então se ele estava aqui em Aincrad, o FNC de Neza não poderia ter sido assim tão sério, mas ele teria tido mais sorte se isso o impedisse de jogar Sao. Ele não teria ficado preso nesse jogo da morte se isso acontecesse. Colocamos todas as ferramentas e itens no tapete e nos mudamos para uma casa vazia perto da praça, para continuar ouvindo a história de Neza. No meu caso, tenho audição, tato, paladar e olfato, mas há um problema com a minha visão. Enquanto ele falava, Neza estendeu a mão para a xícara de chá que Asuna deixou para ele na mesa redonda. Mas ele não a pegou imediatamente, ele aproximou os dedos e somente quando a ponta do dedo roçou a alça, foi quando ele a levantou cuidadosamente. Não é que eu seja totalmente cego, mas eu tenho uma disfunção binocular. É difícil para mim perceber distância. Eu realmente não sei dizer a que distância está a mão do meu avatar do objeto. Por um instante, pensei que isso não parecia tão ruim, mas logo reconsiderei esse pensamento. Se Sao fosse um MMORPG de fantasia tradicional, a deficiência de Neza não seria um problema tão grande. Haveriam classes com ataques automáticos de longo alcance, o que seria um mago, por exemplo. Mas Sao nem tinha arqueiros, muito menos magos. Todo jogador que lutou no jogo, fez isso como uma arma na mão. E se com espada, machado ou lança, a capacidade de julgar a distância, de dizer exatamente a que distância um mob estava, fazia toda a diferença neste mundo. A base do combate aqui, era entender, em nível físico, até que onde sua arma poderia alcançar. Neza tomou um gole de chá e cuidadosamente devolveu a xícara ao Pires. Ele sorriu de forma vazia. Mesmo uma coisa simples, como atingir uma arma parada em cima de uma bigorna com meu pequeno martelo, se torna extremamente difícil. Então é por isso que você executa as etapas do processo de forma tão cuidadosa. Sim, é por isso. E também, claro, eu me sinto culpado pelas espadas quebradas, mas, ele olhou de um lado para o outro, para mim e Asuna, sorrindo fracamente. Talvez não seja certo eu dizer isso, mas, estou impressionado que você viu através do meu truque de troca. E isso não é somente de hoje, você recuperou de forma remotamente a florete do vento mais 4 de Asuna, 3 dias atrás. Então desde esse dia, você já deveria saber, naquele momento era apenas uma suspeita. E na época, eu notei que o limite de horas para manter a posse já estava quase acabando, então tive que ir rápido no quarto de Asuna e forçá-la a usar o comando materializar todos os itens, e então, senti um olhar penetrante da direita e evitei falar sobre o que o inventário dela continha. A rapieira voltou. Então foi aí quando eu soube que você havia cometido uma fraude, e somente há 2 dias atrás, foi quando descobri que você estava usando troca rápida. A chave estava em seu nome, Neza, ou devo dizer, Natako Neza, ou Natako, respirou fundo. Seus punhos cerraram e ele até se levantou do banco por um momento. Quando ele se sentou novamente, ele olhou diretamente para baixo, envergonhado. Eu não tinha ideia de que você também imaginaria isso. Bem, isso exigia que um comerciante de informações descobrisse. Quero dizer, até seus amigos da Legend Braves estavam te chamando de Nezuo. Isto significa que eles também não sabiam sobre a origem do nome Natako. Apenas me chame de Neza. Eu escolhi essa grafia porque queria que as pessoas me chamassem assim, disse o ferreiro. Ele se assentiu e começou a explicar sobre. Sim, você está correto, Natako, também conhecido como Naza, ou Príncipe Nata. Ele era um deus garoto do romance de fantasia do período Ming, Fengshen e Amin. Ele usou uma variedade de armas mágicas chamadas Paupei e voou pelo céu sobre 2 rodas. Ele foi um herói lendário como Orlando e Beowulf. No alfabeto ocidental, o nome chinês foi transliterado para Neza, mas apenas um verdadeiro fanático da mitologia oriental reconheceria isso como uma referência ao Natako. E claro, seria especialmente difícil aqui em Aincrad, sem nenhum mecanismo de busca pela internet. Não pude deixar de imaginar que tipo de confiança cerebral Argo tinha em sua rede de contatos. De qualquer forma, quando eu vi o nome verdadeiro do ferreiro no final de seu relatório sobre a Legend Braves, finalmente tive uma epifania. Ele não entrou neste jogo com a intenção de ser um artesão.
Ele entrou para ser um guerreiro, mas devido às suas circunstâncias, ele acabou sendo forçado a tornar-se um ferreiro. No entanto, isso significava que, apesar de jogar como ferreiro até agora, suas proficiências com skills de armas já podem estar acima de um certo nível. Seguindo essa linha de lógica, acabei encontrando a possibilidade de que ele estivesse usando a mod skill troca rápida para trocar de armas, e o resto era só a história já conhecida. Os Legend Braves é um time que formamos para um jogo diferente de ação no Nerve Gear. Isso 3 meses antes de Saul ser lançado, Neza explicou depois de outro gole de chá. Era um jogo muito simples, onde você usava espadas e machados para combater monstros em um mapa de linha reta, enquanto tenta obter a pontuação mais alta, mas mesmo isso era difícil para mim. Por conta de eu não conseguir jogar a distância por completo, eu começava a mover a arma quando os monstros ainda estavam muito longe, e então eles se aproximavam e me acertavam. A equipe nunca conseguiu chegar ao topo por minha causa. Não era como se eu conhecesse Orlando e os outros na vida real, então eu provavelmente deveria ter deixado o time ou parado de jogar jogo, mas ele cerrou os punhos novamente, com sua voz tremendo e disse: "Ninguém me disse para deixar o time, então eu usei isso como desculpa para ficar por aqui. Não foi por eu ter gostado daquele jogo. Na verdade, foi porque decidimos que todos nós iríamos para o primeiro VRMMO do mundo, o Sword Art Online, quando ele fosse lançado em 3 meses. Eu realmente queria muito experimentar Saul. Mas por causa do FNC, eu não tive coragem de começar minha própria aventura. Eu estava fraco. Eu pensei que, se eu estivesse no grupo de Orlando em Saul, talvez eu conseguisse ficar mais forte, mesmo se eu ainda não pudesse lutar tão bem. Só podíamos ficar sentados em silêncio, enquanto ouvíamos sua dolorosa confissão. Seria fácil falar que eu entendi como ele se sentia. No momento em que vi o primeiro trailer de Saul, jurei para mim mesmo que eu jogaria esse jogo. Mesmo se eu tivesse um FNC pior do que o de Neza, eu teria entrado de cabeça, desde que eu conseguisse logar. Mas não pude dizer isso em voz alta. Até porque, depois de tudo, eu tinha abandonado meu primeiro amigo na cidade dos começos, alguém procurando ajuda, igualzinho ao Neza. Entretanto, ele interpretou meu silêncio, o ferreiro sorriu, em autodepreciação e continuou sua história. Eu tive um nome diferente nesse jogo anterior, usava um nome que alguém reconheceria como um herói, igual Orlando ou Okushu Line. A razão pela qual mudei para Neza foi uma prova de humildade ou bajulação. Eu estava tentando dizer: não vou me chamar de um grande herói como vocês, então eu ainda posso ficar por aqui. Quando eles perguntaram o que significava, eu disse que era baseado no meu nome verdadeiro. Isso era uma mentira, claro. Toda vez que eles me chamam de Neza, eu quero dizer a eles que na verdade era um nome de herói, mas, eu não sei, isso é bobagem. Nem eu e nem Asuna negamos ou concordamos com a autoflagelação de Neza. Em vez disso, uma pergunta silenciosa emergiu do capuz de Asuna, que ainda seguia de pé, mesmo dentro de casa. Mas então as coisas mudaram quando ficamos presos aqui, não foi? Você parou de se aventurar nos campos e mudou por completo para ser um artesão. Como ferreiro, você ainda pode apoiar seus amigos sem lutar, mas, por que você daria um golpe com o objetivo de enganar pessoas? De quem foi essa ideia em primeiro lugar? Sua? Do Orlando. Ela foi direto ao ponto com uma rapidez e precisão incrível, como se estivesse em batalha. Neza não tinha uma resposta de imediata. Porém, quando ele finalmente respondeu, foi uma surpresa. Não fui eu, ou Orlando, ou qualquer um de nós. Então quem? Na verdade, nas 2 primeiras semanas, eu pretendia me tornar um guerreiro. Neste mundo, há uma skill, apenas uma, que permite lutar à distância, e nesse caso, eu pensei que poderia ser capaz de lutar dessa maneira, mesmo sem poder julgar corretamente a distância por conta do FNC. Do meu ponto de vista, essa skill não poderia realmente funcionar tão bem, mas mesmo respondi no lugar de Asuna. A skill arremesso de facas. Mas isso é meio que, sim.
Comprei o maior número possível de facas de arremesso, as mais baratas na cidade dos começos, na esperança de treinar para minha skill, mas uma vez que esgotasse todo o meu estoque, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Além disso, existem as pedras dos campos que você pode arremessá-las à vontade, porém elas dificilmente causam dano. Então não era realmente muito útil quando usado como uma skill principal de dano. Eu desisti uma vez que minha proficiência de skill alcançou 50. E porque os outros Braves ficaram me ajudando com isso, então meio que acabamos começando bem devagar o jogo. O início lento da Legend Braves provavelmente não foi devido a eles ajudarem Nessa a treinar com arremesso de facas, mas sim por conta dos outros beta testers, que correram em alta velocidade no primeiro dia, deixando todo mundo na poeira. Claro, eu também me incluo nisso. Eu tinha a sensação de que Asuna me jogaria alguns olhares muito sujos, se por acaso eu mencionasse isso. Então mantive isso para mim mesmo. As coisas ficaram muito tensas quando eu disse que iria desistir de aprender a usar arremesso de facas. Ninguém disse isso em voz alta, mas eu tenho certeza todos estavam pensando que a guilda teve um começo bem lento por minha causa. Mesmo depois de eu me tornar um ferreiro, treinar para crafting skill exigia muito dinheiro. Parecia que alguns do grupo estavam apenas esperando alguém sugerir que me largassem fora, para me deixar na cidade dos começos. Ele mordeu o lábio antes de continuar e disse: realmente, eu deveria ter me oferecido isso por conta própria, mas eu simplesmente não conseguia dizer. Eu tinha medo de ficar sozinho. Enfim, no canto do bar onde estávamos conversando, alguém que eu pensava ser apenas um NPC surgiu e disse: se você aí vai ser um ferreiro com alguma experiência em armas, há uma maneira muito legal de ganhar mais dinheiro. Asuna e eu trocamos um olhar. Não nos ocorreu de que a ideia para o truque da arma e o troca rápida veio de alguém completamente fora da Legend Braves. Quem era? Eu não sei o nome. Ele só me disse como trocar as armas e depois foi embora imediatamente. Não apareceu mais desde então. E também, era uma pessoa muito estranha, tinha uma maneira esquisita de falar, uma roupa que também era esquisita, usava uma capa preta com capuz que parecia ser um poncho de chuva. Poncho. Asuna e eu repetimos juntos. Capas com capuz eram um item bastante comum em RPGs de fantasia como o Saul. Era praticamente um grampo do gênero. A própria Asuna estava usando uma própria neste exato momento. Poucos minutos antes, ela alegou que usava por ser quentinha, mas a verdadeira razão para esses capuzes não era a capacidade de impedir o frio e a chuva, mas para esconder o rosto. E quem quer que este homem de poncho preto seja, ele provavelmente usava um por essa mesma razão. Asuna pareceu ler minha mente, e ela puxou o capuz cinza de cima do corpo, com um bufo. Mesmo na sala vazia, iluminada apenas por uma única lâmpada, seus brilhantes cabelos castanhos e pele pálida pareciam emitir uma luz própria. Ao ver seu rosto, os olhos arregalados de Nessa se apertaram, como se estivesse olhando para o sol. Como os nomes de jogadores não eram exibidos por padrão em Saul, o principal meio de reconhecer uma pessoa era pelo rosto, e logo seguindo pelo corpo. Eventualmente, o equipamento e estilo de luta de um jogador podem se tornar parte de sua personalidade, mas neste ponto do jogo, todo mundo estava mudando rapidamente para equipamentos mais novos e até trocando sua main weapon skill. Uma pessoa poderia estar até ontem usando armadura de couro e brandindo uma adaga ao estilo ladrão, e subitamente querer mudar tudo para uma armadura full plate e uma espada longa de uma mão com escudo. Obviamente, isso não era impossível de acontecer. Claro, se um homem de estatura média esconde cuidadosamente seu rosto, ele pode ter uma boa chance de agir anonimamente como um jogador X. Até vozes podem ser alteradas usando alguns meios especiais, como o grande elmo que eu estava vestindo quando me aproximei de Nessa. Mas pode haver uma maneira de aprender mais sobre as características de identificação deste homem que ensinou Nessa a enganar os outros. Ele ainda estava olhando para Asuna, então eu trouxe de volta ao tópico em questão. Sobre o cara do poncho preto, sim? Como ele exigiu que a margem fosse paga. Digo, como ele quer que você entregue a parte dele do dinheiro que você ganhou?
Eu perguntei. Asuna assentiu em um entendimento. Se eles estivessem fazendo transferências de dinheiro, poderíamos vigiar o local onde acontece isso e vislumbrar o homem. Mas a resposta de Neza acabou com essa possibilidade. Na verdade, ele não disse nada. O que você quer dizer? Bem, como eu disse, ele me ensinou a usar o troca rápida e o tapete de vendedor para fazer o truque de troca de armas, mas ele não me disse nenhuma palavra sobre uma repartição, ou pagamento por sua ideia, ou qualquer coisa do tipo. Asuna e eu olhamos um para o outro novamente, estávamos pasmos. O truque era brilhante e quase perfeito. Eu me certifiquei de que Neza conhecesse minha opinião sobre. O truque certamente foi possível no beta teste, mas nenhum dos 1000 testadores teve a ideia. Quem inventou era um gênio criativo. Se Neza não tivesse escolhido um pseudônimo com base em seu próprio nome, ou Asuna não tivesse pedido a Argo informações sobre Natako, eu nunca teria imaginado um truque desses. Mas por causa disso, foi muito chocante ouvir que o homem de poncho que idealizou essa ideia brilhante, e ainda mais, a entregou sem pedir qualquer coisa em troca. Se ele não tinha pedido o que ele ganharia dando essa ideia a Legend Braves? Claramente, não era por puro altruísmo, pois era uma fraude, um meio de arrancar dinheiro de outros jogadores. Então você está dizendo que ele apenas se intrometeu na sua conversa, explicou como trocar as armas e então desapareceu? Asuna perguntou. Neza estava prestes a concordar, mas ele parou antes de confirmar. Bem, tecnicamente, ele disse um pouco mais. Uma farsa é uma farsa, então Orlando e os outros não gostaram da ideia a princípio. Eles sabiam que isso seria um crime. Mas então ele apenas riu. Não foi pressionador ou ameaçador. Foi apenas uma risada muito agradável e simpática, como sair de uma boa sessão de filme. Uma risada agradável. Sim. Era como se ouvir isso fizesse com que tudo parecesse tão sem importância. A próxima coisa que eu sei era que Orlando, Beowulf e todos nós estávamos rindo junto dele. Mas aí então ele disse: estamos em um jogo, vocês não sabiam. Se não devemos fazer alguma coisa, eles proibiriam colocando na programação, né não? Então, qualquer coisa que você puder fazer, faça. Você é permitido para tal, não acham? Isso é tão sem sentido. Asuna explodiu antes mesmo de Neza terminar. Isso significa que você pode atacar os mobs de outra pessoa, ou criar um método para atacar outro jogador, ou qualquer outra coisa que seja completamente contra as maneiras adequadas e bom senso. De fato, como o código anticrime é desativado fora das cidades, isso significaria que não há problema em... Ela parou no meio da frase, como se tivesse medo de dizer isso em voz alta, porque isso poderia vir a se tornar realidade. Sem pensar, estendi a mão e toquei no braço de Asuna. Sua pele branca estava ainda mais pálida do que o habitual. Na maioria dos casos, ela se afastava a vários metros de distância em desgosto, porém agora, esse contato fundamentava suas emoções como um fio terra, seguindo drenando sua atenção momentânea. Afastei minha mão e perguntei a Neza. Isso foi tudo que o homem do poncho disse. Sim. Nós acenamos para ele. Ele se levantou, disse boa sorte e saiu do bar. Eu não o vejo desde então. Ele disse com seus olhos vagando como se procurassem seus bancos de memória. Agora tudo parece muito misterioso. Depois que ele saiu, a guilda certamente mudou. Todo mundo parecia muito entusiasmado com a ideia. Tenho vergonha de admitir que decidi que preferiria ser a peça central do esquema de ganhar dinheiro do que ser relegado como uma bagagem inútil, que arrastava todo mundo para baixo, mas, a expressão voltou ao rosto de Neza. Ele apertou os olhos e fechando-os fez uma careta. Mas, a primeira vez que tentei o truque, quando quebrei a arma substituta e vi o olhar no rosto do cliente, eu sabia. Somente porque era possível dentro do jogo, não significaria ser o certo. Eu deveria ter devolvido a verdadeira espada e explicado tudo, mas eu não tive coragem. Quando voltei para o bar do Hangout, eu ia dizer que deveríamos parar de fazer isso, mas quando eles viram a espada que eu roubei, eles ficaram tão felizes, dizendo quão bom eu era, e eu simplesmente não pude.
De repente, ele bateu a testa diretamente na mesa. Uma luz roxa brilhou nas paredes do cômodo. Ele fez a mesma coisa de novo, mas seu HP estava protegido pelo código do jogo na cidade. Ele não sabia o que fazer. Nós o impedimos de tentar o suicídio, mas ele não tinha como repor os pertences das vítimas, e também nem mesmo podia voltar para seus amigos. Se houvesse uma maneira de reparar seus pecados, isso seria publicamente admitir suas ações e pedir desculpas na frente dos jogadores. Mas eu não podia exigir que ele fizesse isso. Eu não posso garantir que todos os jogadores honestos, que lutam para libertar todos nós de Aincrad, alguns dos quais foram suas vítimas, perdoariam Neza por suas ações. Porém, eu também não conseguia imaginar os castigos que outros jogadores pudessem inventar para ele. A única solução realista que conseguia encontrar era que ele voltasse pelo portal de teleporte até a cidade dos começos e se escondesse naquela vasta cidade. Ou talvez ele pudesse reverter o curso, indo de volta à luta e encontrando uma maneira de contribuir com a batalha de Andar. O problema era que as arremesso de facas eram uma sub-skill, sendo o melhor para nada além de distrair inimigos, mas então me lembrei de um pedaço raro de loot que recebi de um difícil combate mais cedo naquele mesmo dia contra um Taurus Ringurler no labirinto. Era raro, mas não particularmente valioso, e de nenhuma utilidade para mim. Algo muito excêntrico e de longo alcance. Neza. Ele levantou a testa da mesa que estava a 1 polegada de distância. Vi suas bochechas molhadas com lágrimas. Qual é o seu nível? Eu estou no nível 10. Então você ainda tem apenas 3 slots de skills. O que está usando? Criação de arma de uma mão, expansão de inventário, e também arremesso de facas, entendo. Se eu lhe dissesse que tem uma arma que você poderia usar, você estaria preparado para desistir de sua profissão de ferreiro.